Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje, o convite é para a gente fechar os olhos e tentar imaginar uma atmosfera bem específica. Olha só, uma daquelas noites esfumaçadas em Copacabana, bem ali na transição dos anos 40 para os 50, com o barulhinho do mar tocando ao fundo. Mas, muito além desse clima boêmio incrível, tem um mistério musical profundo que a gente vai desvendar hoje. E tudo isso baseado em um material de resgate histórico simplesmente fantástico sobre um verdadeiro gigante, um monstro da nossa cultura nacional. E a grande pergunta histórica que fica martelando é a seguinte: afinal, quem desenhou a Bossa Nova? Quando a gente pensa na origem de todo esse movimento, a cabeça vai direto lá para 1958, né? Para os violões sincopados, para aqueles nomes mundialmente famosos que consagraram o gênero. Mas e se a verdade for que muito antes dessas vendas assumirem o palco mundial, existe um arquiteto oculto, literalmente projetando toda a estética desse som? Pois é exatamente sobre esse precursor essencial que a gente precisa conversar agora. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Parte 1. Antes da Bossa Nova. Para a gente entender o tamanho desse impacto, a gente precisa voltar um pouquinho, lá para os anos 40. De um lado, o rádio era dominado por uma coisa chamada tradição do gogô. Eram aqueles cantores com vozes de uma potência absurda, cantando a plenos pulmões, quase quebrando as válvulas dos rádios das famílias de tão grandiosas e dramáticas que eram as interpretações. E aí, em total contraste com isso, surge uma ruptura completa, uma intimidade radical, sussurrada, super contida, que acabou ficando eternizada como a voz de travesseiro. Gente, foi um choque absoluto para os padrões auditivos daquela época. O que nos leva direto para nossa parte 2, a voz de travesseiro. E quem foi o cara por trás dessa revolução toda? Ninguém menos que Dick Farney. Essa famosa voz de travesseiro que ele introduziu era um jeito de cantar super suave, sabe? Quase um sussurro mesmo, de uma forma extremamente intimista. O Farney bebeu direto da fonte dos grandes crooners americanos, se inspirando em nomes gigantescos como Bing Crosby e Frank Sinatra. Ele trouxe essa abordagem calma, esse estilo cool aqui para o Brasil. Mas é fundamental notar que a aceitação não foi imediata, viu? Ele enfrentou uma baita resistência no começo. Teve uma enxurrada de críticas, de gente dizendo que o estilo dele era excessivamente americanizado, não só pelo jeito de cantar, mas porque ele cantava frequentemente em inglês e sempre trazia aquela cadência super marcante do jazz para o piano dele. E chegamos na parte 3, Copacabana, o marco zero dessa história. 1946. Guardem muito bem essa data. O peso histórico desse ano é um negócio imenso. Foi o momento exato em que a influência harmônica do jazz norte-americano não só encontrou, mas se misturou de vez com a música brasileira. Gente, nós estamos falando de 12 anos completos antes do marco oficial do nascimento da Bossa Nova. Mais de uma década antes do mundo ouvir os primeiros acordes oficiais do movimento, a fundação estética já estava ali, sendo construída. Porque foi exatamente nesse ano que o Dick Farney entrou no estúdio e gravou o clássico absoluto, o samba-canção Copacabana, uma composição inesquecível do João de Barro e do Alberto Ribeiro. Essa gravação específica é descrita na nossa fonte como um verdadeiro divisor de águas. E por quê? Porque através dela, o Farney provou na prática que era sim absolutamente possível pegar toda aquela delicadeza e harmonia complexa do jazz e aplicar na cadência da música brasileira. Ele pavimentou ali, nota por nota, o caminho estético exato que a Bossa Nova trilharia na década seguinte. Parte 4. O ídolo da bossa. E olha, não foi só uma gravação isolada que fez sucesso não. O ponto é como essa estética minimalista formatou a cabeça de toda uma geração que vinha aí. Olha o peso desses nomes. Tom Jobim, João Gilberto, Roberto Menescal, Carlos Lyra, autênticos pilares da nossa música. O que os documentos históricos revelam pra gente é que todas essas lendas lá na juventude tinham no Dick Farney o seu grande ídolo. O Farney foi a prova viva de que aquele minimalismo na voz e aquela baita sofisticação no piano não só funcionavam no Brasil, como tinham um espaço enorme. Ele praticamente descortinou um mundo novo para esses jovens talentos. E toda essa importância vital está minuciosamente documentada no material que dá base à nossa análise de hoje. É um livreto belíssimo de capa dura, com cerca de 60 páginas, que detalha a trajetória e toda a sofisticação musical dele, e ainda vem acompanhado de um CD com 14 faixas. Essa obra funciona como um resgate histórico que é, literalmente, indispensável para a memória e para a preservação do gênio musical que esse cara foi. O peso incontestável desse repertório fica super evidente quando a gente olha para as faixas. Além de Copacabana, o grande marco zero do samba-canção moderno que a gente acabou de falar, tem Teresa da Praia, um clássico com autoria do Tom Jobim e do Billy Blanco, num dueto que é absolutamente histórico com outro nome gigante, o Lúcio Alves, e a gente ainda tem Inútil Paisagem,
Mais uma parceria antológica do Jobim, só que dessa vez com Aloysio de Oliveira. A genialidade dele ali nas teclas do piano e aquela voz de veludo dão para essas composições uma dimensão que não tem igual. E a profundidade desse repertório inteiro é um negócio formidável. Nós estamos falando de colaborações e obras com mestres do nível de Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes e Baden Powell. O que essa seleção cuidadosa entrega pra gente é uma mistura perfeita dos sambas-canção mais clássicos com aquelas que foram as primeiras bossas e parcerias históricas. Vai de Sábado em Copacabana até Marina. É a síntese completa da carreira de um cara que transformava em veludo absolutamente tudo o que ele tocava. Então vamos dar uma olhada rápida na linha do tempo, porque ela fala por si só, né? Nos anos 40, o Farney rompe a tradição do gogó e introduz esse estilo cool e intimista no Brasil. Aí, em 1946, a ponte definitiva entre a harmonia do jazz e o samba-canção é construída com a gravação de Copacabana. E toda essa fundação pavimenta a estrada para que só lá em 1958 o João Gilberto pudesse então oficializar o movimento da bossa nova. Aquele jeito moderno, super despojado e único de tocar e cantar já vinha sendo esculpido pelas mãos do Farney muito tempo antes. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Uma daquelas reflexões que a história da música provoca. Será que a bossa nova, com toda a força e a estética que o mundo inteiro idolatra hoje, sequer existiria sem a pioneira voz de travesseiro do Dick Farney? Tudo que a gente explorou aqui aponta firmemente para um não. Por trás de todos os holofotes do final da década de 50, reside o genial arquiteto de toda essa estética. O legado do Dick Farney é, sem dúvida nenhuma, a espinha dorsal disso tudo. Fica aqui o meu convite para vocês buscarem essas gravações, ouvirem com bastante atenção e presenciarem a história sendo escrita nas teclas daquele piano. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.